Muito contente de estar aqui falando sobre esse conteúdo que para mim é de extrema importância, de uma necessidade vital para qualquer empresa. Então hoje eu vou ensinar você como atrair clientes e transformar esses clientes em seus vendedores. Isso mesmo, pegar a sua clientela que você já tem e transformar em vendedores. Só que o seguinte, para quem está aqui de curioso, para quem tem uma preguiça de aplicar algum tipo de novidade na empresa, para quem está aqui só por auê, eu convido, por favor, lhe convido para se retirar, porque essa live não é para você. Eu não estou aqui para falar para curioso, eu não estou aqui para falar para gente que está desinteressado, que só quer ouvir e cada vez absorver mais conteúdo e não aplicar. Eu estou aqui para os loucos que mudam o mundo de verdade. E é para esse louco que eu gero toda a minha identificação, porque louco que só tem ideia e não aplica é só louco, mas louco que aplica as ideias e gera resultado, aí a gente recebe um outro título que é de gênio. Então eu quero gênios aqui comigo para a gente tirar um monte de ideia do papel e colocar na prática. É para vocês que eu estou fazendo essa live, esses desinteressados, esses curiosos, convido a voltar um outro momento para a gente conversar sobre futebol, sobre política e religião, sei lá, mas bater outro papo, que esse daqui definitivamente não é pra você. É pra gente punch mesmo, que gosta da pressão. Por que eu tô falando isso? É porque eu poderia agora estar muito bem com os meus filhos lá embaixo, vendo um Netflix, eu poderia, sei lá, estar comentando sobre o jogo do PSG com algum amigo meu, enfim, mas não, eu estou aqui dedicando o meu tempo para você. Então, se a única troca que eu peço é que vocês realmente entendam e apliquem para testar, porque tudo é testável, é o único jeito que a gente tem de medir os nossos resultados, não é mesmo? Então, vamos que vamos, galera. Vamos começar o nosso conteúdo aqui. Galera, então preparei aqui para vocês, deixa eu ver se vai funcionar o microfone assim, peraí. Oi, isso! Vou ficar um pouquinho menor aqui para vocês, mas o que é mais importante agora não é o mensageiro, e sim a mensagem. Galera, então a minha promessa foi como atrair clientes e transformar já a sua clientela em vendedores. A minha primeira pergunta que eu tenho para você é: quantos vendedores hoje você tem atuantes na sua empresa? 1, 2, 5, 10, enfim, quantos vendedores, diz aí pra mim, coloca um número aí, quantos vendedores você tem atuantes na sua empresa? Eu me vendo. Marcel Bianchi, eu me vendo, legal. Galera, o que eu quero de verdade é transformar a sua clientela. Então vamos supor que se hoje você já atendeu 100 pessoas, eu quero que você tenha pelo menos 70%, então 70 clientes vendendo você. Mas para isso acontecer, você precisa da lei da atração. Você precisa entender mais sobre isso. Então, vamos comigo! Bom, galera, vou explicar aqui para vocês. Uma empresa genérica, quando eu falo de empresa genérica, o que eu quero dizer com empresa genérica? Vou até voltar aqui em mim para fazer um foco bem maior. É o seguinte, quando hoje alguém pergunta para você, a primeira pergunta é o que você faz, certo? Essa é a primeira pergunta que fazem para você. Deixa eu pegar aqui porque eu não estou vendo o PDF aqui. Isso. O que você faz? E normalmente as empresas e as pessoas costumam falar o que elas vendem. O tipo de produto que você vende ou o tipo de serviço que você vende. O mais normal do mundo. Então, vamos junto aqui num exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui o Marcel, por exemplo. Ele falou que é fotógrafo, trabalha com fotografia. Então, Marcel, o que você faz? O que você vende? Ele vai falar que vende fotografia, certo? E a fotografia deve ter algum segmento, se é de casamento, se é corporativa, enfim. Depois, normalmente as pessoas perguntam como.
Mas como eu faço isso? Então agora já vamos mudar o exemplo. Eu tenho uma empresa que vende notebooks, então olha, o como é sobre como esse serviço ou produto funciona. Então é o seguinte, esse computador é ótimo para pessoas que viajam, porque a bateria dele tem uma durabilidade muito grande e assim é ideal para viajantes, então funciona assim o nosso produto. Já o terceiro, agora eu vou pôr aqui junto para vocês acompanhar. Já o terceiro, a terceira pergunta é quem? Quem é o seu público, né? E aí você tem um briefing da persona que você vende, o seu avatar. Quem é o seu avatar? Qual o nicho social que ele qual praça que ele está circulando, onde que você vai encontrar ele, enfim, tem 1000 coisas aí para você traçar o seu avatar, a sua persona, o seu público-alvo, né? E aí, depois é onde? Onde é uma pergunta sentimental. Onde o seu produto ou serviço vai conseguir mudar a vida do seu cliente? Então, no exemplo que eu dei do computador, esse computador vai ser muito útil para mim, porque eu viajo bastante, então eu nunca vou correr o risco de ficar sem bateria e, enfim, eu nunca vou ser prejudicado no meu trabalho. Isso sana alguma dor, isso resolve, cria alguma possibilidade, então isso muda a minha vida como viajante e preciso de um computador com bastante bateria. E depois vem o porquê. E o porquê, galera, é o rolê mais importante, que é porque a sua empresa existe. Beleza. Essas perguntas normalmente são feitas nessa ordem. E normalmente o cliente, ele chega até um estágio, que é no que primeiro e no como. Do quem para frente, ele não pergunta mais. Então cabe à empresa a esclarecer essas perguntas que não foram perguntadas. Quem, onde e por quê. Porque esse cliente não vai perguntar. E aí a comunicação da empresa tem que mandar essas respostas de uma forma um pouco mais agressiva para ele saber. Tá bom. Mas por que, Carlos, que você está falando que a empresa genérica segue essa ordem? O problema é que as empresas genéricas, elas sempre estão preocupadas com o resultado. Ela nunca está preocupada realmente com a pessoa. Ela pode sim estar envolvida com a pessoa, tentar resolver o problema dela, mas ela sempre visa o objetivo final, que é a venda, que é a conversão, que é o contrato e assim por diante. As empresas que você pode mais admirar no mundo, como eu admiro, as empresas de sucesso, de verdade, elas não fazem essa cronologia. Na verdade, o grande segredo para você atrair clientes de verdade que eu estou falando é o seguinte: aquele cliente que paga o que você é justo de se cobrar, aquele cliente que não valoriza apenas só o produto, aquele cliente que não chora só por preço, porque quando você não tem o diferencial, a única maneira de você negociar é barganhando preço. Aqui eu vou dar um desconto a mais, um desconto a menos, enfim. O preço é a sua única maneira de convencimento, porque você se torna igual a todos os outros concorrentes. E você sendo igual a todos os outros, acaba que seu único diferencial vai ser o preço. Então as empresas de sucesso, elas fazem uma técnica que eu batizei de medro. Medro? Como assim medro? Não é medo, tá? Não é medo, é medro, com R. Medro. Então, legal. Vamos entender sobre o outro tipo de empresa. As empresas de sucesso. Por que medro? Medro é porque ela faz a ordem de trás para frente. A gente faz essa inversão. O primeiro objetivo das empresas que fazem esse método medro, como as grandes empresas que você pode imaginar, Apple, Magazine Luiza, enfim, várias empresas legais de verdade que a gente admira e que a gente vê ela crescendo, ela aplica esse método, o medro. Elas fazem a inversão da ordem. Elas não estão preocupadas com o que elas vendem. Na verdade, a primeira coisa que elas se preocupam em se comunicar é o porquê, certo?
o porquê a empresa existe, o porquê ela faz diferença na vida das pessoas, e ela nunca fala do produto de cara. O produto é o menos importante nesse momento, porque produtos e serviços tem em todos os lugares. Então, o porquê você levanta da cama, o porquê você tem essa aptidão e esse talento pelo que você executa, o porquê você acredita que aquilo é o melhor para o seu cliente, esse argumento é o que é o mais importante. E esse argumento a gente chama de movimento. A gente precisa criar um movimento para que as pessoas queiram comprar o nosso porquê. Galera, uma empresa que eu acho que eu e todos nós aqui tiramos o chapéu é a Apple. E eu estava fazendo uma brincadeira hoje aqui, pesquisando algumas coisas para a live de hoje, e eu encontrei anúncios no Mercado Livre olha que louco, velho, olha o poder de uma marca quando ela encara o porquê. A Apple, ela sempre quis se destacar das demais concorrentes e ela lançou o poder de você ter um status social diferente. Você ter produtos Apple te coloca em um status social diferente. E eu pesquisei algumas coisas e no Mercado Livre, acreditem, gente, acreditem, eu fiquei meio Barbie dentro da caixa, chocada quando eu vi essa informação. Existem anúncios no Mercado Livre de iPhones estragados para você alugar e para você comprar por um preço muito barato. E qual é o argumento para você alugar um iPhone estragado ou para você comprar um iPhone estragado? Gente, os argumentos são inúmeros, mas o que estava mais evidente lá era: na balada você fala que descarregou e faça o maior sucesso. Olha o poder de um porquê aonde chegou. Então, eu quero saber qual é o porquê da sua empresa. Depois de responder esse porquê, aí sim, nós vamos pensar em como vamos mudar a vida do nosso cliente. Como esse porquê, esse argumento tão poderoso, vai melhorar a vida do seu cliente. Você tendo o porquê, o onde vai mudar a vida desse cliente, já é bem mais fácil a gente lapidar. Então é muito importante, primeiro, a gente criar o nosso movimento, depois comunicarmos como nós vamos mudar a vida do cliente, porque eu quero lembrar aqui para vocês o seguinte, quando você está vendo uma propaganda do Polishop, que é um dos métodos de vendas online que ainda mais funciona no mundo, eles retiraram isso do online e aplicaram nas propagandas dele. Por exemplo, eu moro num apartamento, mas quando tem aquele anúncio da mangueira do Polishop, que ela não precisa ser enrolada, ela diminui desse tamanho, eu não estou comprando uma mangueira, eu estou comprando a possibilidade de nunca mais ter que passar a sensação de ter uma mangueira quebrada, de enrolar uma mangueira depois que eu possa aguar um quintal, um jardim, etc e tal. E eu morando num apartamento, eu fico assim, meu Deus, eu queria comprar isso para mim. Mas isso acontece porque eles não vendem mangueira, eles vendem onde isso vai mudar a vida do cliente. Então, quando passa o argumento de venda atingir a dor ou atingir a possibilidade do que você pode conquistar com esse produto ou serviço, aí tudo muda de figura. Então, eu queria convidar vocês, deixa eu voltar aqui para ficar bem da Atena aqui, para vocês entenderem, eu queria convidar vocês a pensarem de uma forma diferente como vocês argumentam a venda do seu produto ou serviço. Se hoje você vende uma garrafinha d'água, você tem que mudar esse argumento que você está vendendo a sensação mais instintiva e selvagem do mundo, que é matar a sede. E assim por diante. Então, eu queria saber se isso está fazendo sentido para vocês. Faz sentido inverter... Foca, aí. Faz sentido inverter essa ordem para vocês? Faz sentido perceber que tudo isso vem através da dor e da possibilidade?
Então tá, tem pessoas aqui que trabalham com RH, e a maioria das empresas aqui, eu vou dar uma dica muito valiosa. Hoje, qual é a moeda mais cara do mundo? Responde aí pra mim, a moeda mais cara do mundo é qual hoje pra vocês? Qual é a moeda mais cara do mundo? Responde aí, galera. Deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto vocês respondem. A Silvia já tinha a resposta. Galera, como a Silvia já deu o spoiler aí, não esperou nem a galera cutucar a onça com a vara curta. A Ailton também foi. A moeda hoje mais cara do mundo se chama tempo. Hoje você paga, às vezes, uma empregada doméstica, você tem condição total de limpar a sua casa, de lavar a sua roupa, de passar a sua roupa, você tem essa habilidade e ainda tem ferramentas, como máquina de lavar e etc. Só que você contrata hoje uma pessoa para fazer isso, é porque você quer ganhar tempo, para você ficar de perna para cima e assistir o Netflix, ou melhor, para você falar assim, olha, enquanto você está limpando a minha casa, eu tô saindo para batalha para matar um leão e ganhar mais dinheiro, porque esse tempo, se eu ficar aqui dentro de casa fazendo isso, eu posso, no meu trabalho, cair a produção e, além disso, eu vou ficar muito cansado, eu quero ter mais qualidade de vida, enfim, tempo hoje é a moeda mais cara. Então, se hoje você abrir o seu celular, tudo vai estar baseado em tempo. Hoje você não sai mais na loja para comprar CD de música, tem o Spotify. Hoje você não vai mais no banco, tem o app. Hoje você não precisa ir quem é de Goiânia aqui, né? Que lá no Fujioka revelar foto. Porque você armazena suas fotos, tem como você visualizar suas fotos. Tudo hoje é para resolver o maior problema do ser humano, que é tempo. Então, independente do que você venda, a primeira coisa que você pode abordar de dor ou de possibilidade para o seu cliente é tempo. Eu vou fazer isso e você vai estar ganhando mais tempo. Você vai estar ganhando mais qualidade de vida, porque o meu produto tem uma qualidade, eu tenho uma garantia muito boa, então você pode ficar sem dor de cabeça. Tem muitas empresas aí que são Doril, que se você contratar você nunca vai ter dor de cabeça, mas elas precisam comunicar da maneira correta. Mas, agora, o que é mais valioso no mundo, já que nós sabemos que é atingir a dor e a possibilidade, o que vai me deixar um pouco nervoso aqui, Silvia, que você não gosta que eu mexa muito, mas eu fico... É o seguinte, galera, se você não comunica isso para o mundo, como você vai vender a dor e a possibilidade? Se você só está falando do seu produto, como que você vai vender dor e possibilidade? Se o seu Instagram, se a sua rede social, se o seu site, se a sua fanpage no Facebook, se a sua comunicação lá é de venda mesmo presencial, se a sua equipe não entende também isso, como você vai mostrar para o mundo que você está vendendo a solução de uma dor ou vendendo uma grande possibilidade para o seu cliente? Graças a Deus, o mundo também otimizou o nosso tempo e está entregando vitrines muito importantes como as redes sociais para a gente poder divulgar o nosso produto e divulgar o nosso porquê. Conseguiram entender? Estou dando meio que uma bronca aqui, hein? Porque tem muita empresa muito boa, com muita qualidade, que ela só está focada lá no Instagram em vender produto e serviço. Ela não vende a solução de fato, que é o porquê e que é o onde. Concordam comigo? Coloca sim ou não aí se você concorda comigo. Vou até beber outra água aqui, fiquei nervoso, gente. Eu tô com a colinha aqui para ver o que vocês estão achando aqui, o que vocês estão comentando aí. Bom, então, sabendo disso, que vou julgar, tá, gente? Esse puxãozinho de orelha. Sabendo, às vezes, que você não está comunicando o seu porquê, a conversão vai sempre ser por causa de preço.
Porque eu não enxergo uma diferenciação em comunicação, eu não enxergo uma diferenciação em nada. Eu só enxergo o preço, porque você está ofertando para mim a água e eu quero saber quanto custa a água. Se é R$2, mas se o cara me vender a R$1,50, eu vou sempre preferir a de R$1,50. Porque nós, seres humanos, nós precisamos entender o seguinte, cara, negócio é vida, é pessoa vendendo para pessoa. Sempre vai ter uma pessoa comprando de outra pessoa. Então, se você não entender a neurociência, acabou. Pensa na sua vida pessoal, é a mesma coisa que acontece na sua vida comercial, na sua vida corporativa. Certo? Bom, tem uma pergunta aqui muito legal que é do Marcel aqui. E quando o cliente não consegue entender o seu porquê? Bacana isso. Galera, seguinte, vocês já participaram de algum atendimento que vocês atenderam super bem, que você teve aquela sensação que iria fechar o cliente, ou o cliente ia comprar o seu produto, e acabou ali no negócio, acabou que a venda não converteu e você descobriu que ele comprou da concorrência e você fica assim, cara, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Porque parece que estava tudo certo, parece que ele tinha entendido o meu porquê, parece que ele tinha entendido da minha qualidade, parece que ele tinha entendido de um monte de coisa, mas na hora do vamos ver mesmo, não deu certo e ele não fechou comigo. Por quê? Galera, isso acontece. Se isso acontece, já aconteceu com você, isso acontece porque algo cativou o seu cliente para o concorrente. E eu posso afirmar que a maioria das vezes que isso aconteceu, sim, às vezes vai ser por preço, mas a maioria das vezes que isso aconteceu, isso é porque você não conseguiu conectar o seu porquê com o cliente. Se o cliente perceber que você está vendendo, só vendendo, se você também quer vender o seu porquê, não vai dar certo. Você tem que encarar o seu cliente muito mais como um amigo do que como uma venda. Então, eu tenho um slogan meu que eu falo, né? Não façam vendas, façam amigos. Porque vender para amigo é muito mais fácil. Então, é muito importante que o seu cliente entenda o seu porquê. Mas se ele não está entendendo o porquê, pode estar errado alguma coisa na conexão ou pode estar alguma coisa errada na sua comunicação. E a terceira coisa, você tem que entender também que nem todo cliente é seu. Porque se nós estamos comunicando por quê, nós não queremos cliente que só quer preço. Nós queremos um cliente que pague a gente e seja grato e fale assim, cara, que massa que eu te contratei, foi a melhor decisão da minha vida, foi a melhor compra que eu já fiz, foi o melhor produto que eu adquiri, foi o melhor atendimento que eu já tive e assim por diante. E não, imagine, o seguinte exemplo aqui, eu pago o que for preciso, mas eu chego e falo assim, cara, sua empresa é uma bosta. Eu acho que você não ia estar feliz. Então, ele precisa comprar o seu porquê. Legal? Vamos para o slide aqui. Depois que a gente comunica porquê e como a gente vai mudar a vida do cliente, que é no onde, aí a gente vai traçar, que vem muito a calhar com a pergunta que o Marcel fez, que é o quem. Então, às vezes, o seu público-alvo, você está ofertando o porquê para quem só quer preço. Então, é muito importante você desenhar realmente para quem quer o seu porquê. Senão, não vai fazer sentido. A gente vai estar falando russo para português, para quem comunica em português. E não vai fazer sentido nenhum a pessoa querer entender russo. Ela já quer ouvir alto e claro ali o som dela. Bom, depois disso, depois que você tem o seu público-alvo, aí você vem para o como. Como o computador vai salvar a minha vida porque ele tem uma bateria de longa duração. E isso tudo se resume em um computador que eu vendo. Que aí vem o quê? Essa é a ordem e a técnica que as pessoas comunicam. As empresas de sucesso comunicam. É usando esse método que é o MEDRO, que significa ordem de trás para frente. Legal? Legal. Então, beleza. Agora, eu falei um pouquinho do porquê, mas eu vou voltar nele. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje a sua empresa fechasse, a sua cidade, o seu setor, ia sentir falta da sua empresa?
Elas iam falar assim, nossa, meu Deus do céu, aquela empresa fechou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Responde com sinceridade aí para mim e para você. Se a sua empresa fechasse, elas iriam conseguir achar um substituto muito fácil ou ela ia ficar muito amargurada por muito tempo? Responde aí para mim, tô de olho aqui na minha colinha. Então, se a sua resposta for não, talvez ou não sei, então a gente precisa urgentemente criar um porquê, um movimento para a sua empresa. Porque se as pessoas não sentem falta dela, ela não está fazendo a diferença de verdade. Ela não está cumprindo com o propósito da alma que você entrega para a sua empresa. Então é muito importante que você tenha consciência em ser, como que eu posso achar uma palavra bem impactante? É muito importante você ser essencial para o mundo, certo? E aí, aqui ó, tem um amigo meu aqui, que é o Ailton. O Ailton, ele trabalha com equipamentos de laboratório, de medicina, enfim. E isso, vamos imaginar que a empresa do Ailton, Deus me livre, feche. Tem um efeito direto no fornecedor que compra esses produtos do Ailton, mas tem também um efeito indireto. Que tipo assim, cara, agora as entregas que fazem aqui não são as mesmas porque pode atrasar, porque tem uma logística errada. Nossa, como a IC Labor fazia diferença, né? No caso, estou dando um exemplo que ela fechou. Porque era organizado, porque tinha um processo, porque era legal. Tudo isso é marketing, galera. Marketing não é apenas divulgação. Marketing é todo um processo bem amplo que depois eu posso explicar aqui de uma forma mais fácil. Mas o mais importante que é necessário você entender é que você precisa ser vital para o seu segmento. Você precisa fazer a diferença. E se você tem esse porquê muito claro, os anúncios que você vai fazer, a forma que você vai se empenhar para falar da sua empresa vai mudar, vai fazer mais sentido. Mesmo que não comunique em grande massa, mas vai cada vez filtrando mais, mas esse filtro dessas pessoas vão ser mais certeiro. E você tendo esse porquê claro para a sua equipe, a pessoa ela vai trabalhar com outra dedicação. Ela vai trabalhar o seguinte, cara, eu não trabalho lá por dinheiro, eu não trabalho lá para vender isso daqui, cara, eu trabalho lá porque eu estou fazendo um mundo melhor, eu estou fazendo alguém mais feliz, eu estou atendendo uma necessidade e resolvendo alguma dor. Então, uma equipe mais engajada é comprovada que aumenta o faturamento em 35%. Às vezes, você tem colaboradores que nem sabem a história da sua empresa, que não sabem de onde ela nasceu, a dificuldade que você passou para conseguir que ela esteja nesse estágio. Como que você quer que defender um colaborador ou criticar ele, que ele não está fazendo um bom serviço, se nem a condição de você entregar a possibilidade dele amar a sua marca, você não entrega. E aqui nós temos outra querida amiga que é a Dilze, que pode muito bem depois você ir lá no Instagram dela e mandar um monte de pergunta de liderança, de gestão, que ela vai com certeza te dar muito mais dicas, mais ricas que as minhas aqui. Certo? E quando você trabalha com o porquê, aí tem um lance bem legal que eu gosto também. Os concorrentes esperam. Eles ficam esperando a novidade, você soltar uma novidade para eles poderem copiar. Galera, o papel de um líder hoje de segmento, o papel de um líder de segmento hoje é o seguinte: ele vai inovar. Ele vai criar algo que, não é que ele vai inventar a roda, mas ele vai dar um jeito da roda servir de uma outra forma. Mas depois que ele inventa, ele vem com uma novidade, aí todo mundo, todo o cenário, toda a concorrência, amigos, como é que eu posso dizer, críticos, os sem nada para fazer, vão descer a ripa, vão criticar, falar, esse cara tá doido, Deus, isso aí não funciona não.
Não, perdão, errei a ordem. Primeiro eles vão rir da sua cara. Falar, isso, você tá doido, meu amigo. Isso daí não funciona, não. Você acha que isso daí funciona? De jeito nenhum, você tá muito louco, etc e tal. E aí você continua aplicando inovação, aplicando perfeição, aplicando comunicação do seu porquê, fazendo ações e estratégias de marketing para isso acontecer, aí eles vão ver que só rir não funcionava e eles vão criticar. Aí eles vão descer a lenha. Mas ó, o cara tá fazendo isso, vai estar acabando com o nosso segmento, agora eu vou ter que investir mais também para fazer isso e etc e tal. E aí mesmo assim eles estão percebendo que a crítica não resolve, que você está inovando, aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão te copiar. Então, empresas que fazem essa técnica da ordem invertida do medo, o porquê é a razão de tudo. Legal? Então, beleza. Agora, vamos falar o onde, como eu falei do onde. Agora, como eu posso mudar a vida do meu cliente, Carlos? Às vezes eu estou com um produto ou um serviço aqui, mas eu não tenho certeza que eu estou mudando a vida do meu cliente de verdade. Cara, o seu produto por si só, ele já pode mudar a vida do seu cliente. Então, como eu falei aqui, cara, se você vender água... Canequinha bonita a minha, né? Olha só. De box, galera. Se você vende água, a água ela tem várias possibilidades de se fazer com ela. Higiene, tem possibilidade de matar a sede, tem possibilidade de um monte de coisa. Mas se você... ela só já resolve dor e já cria possibilidade para mim. Mas quando você cria um porquê, aí você cria outros motivos para a pessoa comprar água também. Então tá, e a dica que eu quero dar para vocês conseguirem de verdade mudar isso de fato, é não olhar o que o concorrente faz ou entrega. Porque ele tem o porquê dele. Não tem lógica eu copiar porquês. O meu porquê é único. A minha empresa é única porque a minha razão é única. Segunda coisa, facilitar a vida do cliente. Como a gente falou que a maior moeda é tempo, então vamos facilitar ao máximo. Minha mãe tem uma frase que fala assim, ó, o Carlos Filho ele gosta de ser carregado no jacá. Já ouviram essa expressão aí? Galera, hoje a venda de trás do balcão acabou, galera. As commodities acabaram. Hoje algo mais personalizado tem mais sentido para a vida da pessoa do que um simples produto e serviço. A venda de trás do balcão mudou, então hoje você tem que carregar o seu cliente no jacá. E para você fazer isso, você precisa facilitar a vida dele ao máximo. Então, por exemplo, se hoje na sua empresa, na minha antiga empresa, eu tinha um problema de estacionamento. E aí eu fui e loquei um estacionamento. Estou tentando facilitar a vida do meu cliente. Mas se eu não comunicar que a minha empresa tem estacionamento para o meu cliente, o estacionamento não vai servir de nada. Então o que eu posso fazer hoje para otimizar o tempo do meu cliente e facilitar a vida dele? Uma das coisas simples que eu quero citar aqui, aí você vai conseguindo pensar no seu negócio cada vez mais profundamente. Às vezes você manda localização, você manda do Google. Não tem como abrir já o navegador do Waze, não tem como... Então, já manda a localização direto no Waze, já cadastra a sua empresa no Waze, já faz tudo para facilitar a vida do seu cliente. Já manda um cartão digital que ele possa ir para o Instagram, para o site, para onde você quiser derivar ele. Já manda algo tudo mastigado para ele não ter que pensar muito e já conduzir ele para o caminho que você quer. E a última parte do onde que eu quero falar para vocês é criar significado. E para criar significado, eu vou explicar algo para vocês aqui que me emociona muito essa história aqui. Essa é uma corredora de uma maratona da África e ela percebeu que o nosso querido Japinha aí não tinha condições no momento da corrida ali de beber a água correndo, ou não sei, teve alguma dificuldade, enfim, ela analisou, eu não consegui ver o vídeo, eu só consegui ver a matéria, e ela resolveu ajudar ele a beber água. Bonita essa imagem, não é? Só que o que você não sabe é que o prêmio dessa prova era de $10 mil.
E isso no Quênia, que é da onde essa corredora é, isso deixaria ela rica no país onde ela estava vivendo. E ela estava ganhando a prova. Esse ato dela fez com que ela perdesse a prova, mas o significado que ela carrega é muito maior do que 10 mil dólares. Então, qual o significado da sua empresa? Tem uma foto lendária, que depois vocês podem pesquisar aí no Google, que é a foto da Ford, que tinha 20 mil funcionários aproximadamente, e o Henry Ford falou que queria uma foto com todos os funcionários. Todos. E para organizar essa foto levou o dia inteiro. Estimadamente, a Ford naquele dia perdeu 9 milhões de dólares, porque a fábrica parou. Mas para o Henry Ford aquilo era vital. O significado daquilo, que ele tinha que passar isso para o mundo, era vital. Então, o que você está disposto a abrir mão por causa do significado do seu cliente? O que tem que significar a sua empresa ou o seu produto para a vida dele? Legal? E aí, eu quero perguntar qual é a personalidade da sua empresa. Galera, eu sou um roqueiro nato. Ontem a Dilce já me revelou um pagodeiro, me dedurou que eu tive uma banda de pagode quando eu era molecote. Mas hoje o gênero que eu escuto é rock, gosto, sou um amante de rock. Mas essas duas personalidades eu amo ver. Eu amo quando eu vejo no meu Instagram, quando eu vejo na televisão, eu paro, sento e assisto. E eu não tô nem aí pra música deles, porque eu gosto da personalidade que eles me entregam. Quem gosta de Leonardo, do Leonardo, não é da música não. Quem gosta do Leonardo e da Ivete aí? Conta pra mim. Ou vocês preferem a Claudinha Leite aí? Credo, pagode. Galera, então, o Leonardo, ele é muito divertido. Cara, o Leonardo tem vontade de estar num churrasco e ser amigo dele e trocar uma ideia com ele. A Ivete, eu queria que ela fosse madrinha dos meus filhos, porque eu consigo enxergar personalidade nos dois. E eu não estou nem falando da música. Mas o que eu quero deixar claro é que se eu não enxergo uma personalidade na sua empresa, ela é sem sal, ela é insossa. Então, eu preciso hoje que você pense que a sua empresa ela tem que ter um norte de personalidade. Ela é uma empresa criativa, ela é uma empresa ousada, ela é uma empresa séria, tradicional. Eu preciso enxergar alguma coisa que traga personalidade para ela, para eu conseguir me identificar, para eu conseguir falar assim, cara, eu tenho a ver com essa empresa. Então, vamos colocar num papel tudo que você acha que a sua empresa tem de características, como se fosse uma pessoa, para você comunicar da maneira séria, da maneira certa. Porque imagina só, deixa eu dar um exemplo aqui. Existem com certeza, mas imagina um juiz hoje que quer ser juiz e ele tem uma comunicação muito adolescente. Não ia dar certo, não ia passar credibilidade e assim por diante. E imagina, eu vos falo aqui com muito formal, eu ia, acho que nem mexer, porque eu não consigo, porque eu sou mais informal. Eu sou goianão, sou como é que fala? Pé rachado. Sou do pé rachado que não come piqui, mas sou goianão. Meu português tem uns erros porque eu sou goianão. Então é isso, é o português que nos derruba de vez em quando, mas na matemática... Personalidade, galera. É muito importante você ter isso hoje na sua empresa. Sem personalidade, não tem como gerar identificação. Então, muito bom. Agora, galera, por que eu falei disso tudo? Como eu sei disso? Como eu sei que isso funciona? Por que eu estou falando para você fazer isso? É porque a minha história
me comprovou essas técnicas e eu retirei dentro do marketing, eu fui visualizando o que aconteceu na minha vida e fui falando, caramba, isso aconteceu de verdade, essa técnica, algumas eu fiz proposital, outras aconteceu de eu fazer por instinto, mas isso funcionou. Então, eu vou contar uma breve história para vocês. Em 2013, eu fundei uma empresa que se chama Bendito Seja Filmes. Eu vendi ela agora, esse ano de 2020, faz 2 meses que eu decidi vender essa empresa, porque caminho diferente, eu quero agora focar em algo que o porquê esteja latente na minha vida. Então, tá aqui para vocês, alimenta a minha alma. É agoniante eu saber que tem pessoas tão gloriosas aqui nessa live e que às vezes alguma coisa está travando a venda, alguma coisa está prejudicando que ela não ganhe mais e não seja feliz. Porque sim, você tem que trabalhar com o que você ama, mas você tem que ser feliz trabalhando com o que você ama. Você tem que ganhar por isso, sobreviver, viver e viver bem. Então, esse porquê de eu importar muito mais com pessoas do que com uma empresa, é porque eu me preocupo com pessoas. Eu sei que pessoas vendem para pessoas e eu entendo de pessoas, então é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Então, agora o que eu quero que você entenda é que lá em 2013, quando eu fundei a minha empresa Bendito Seja, eu comecei no mercado cobrando R$3.200. Quando eu consegui trazer identidade para minha empresa, quando eu consegui entender o que o meu cliente queria e quando eu consegui comunicar o meu porquê, em 2017 eu estava cobrando R$17.800. Então houve um aumento de quanto, Silvia, você lembra? 463% de aumento de venda em 13, 14, 15, 16, 17, em 3 anos. Então foi aumentando, e eu consegui fazer isso. Então tenho certeza que essas técnicas que eu estou passando para você, foi das técnicas que eu apliquei e converteu esse resultado. E depois que eu comecei a fazer mentoria de marketing, eu levei essa técnica para dezenas de pessoas e aumentaram também o lucro delas. Alguns não foi em 463%, mas em 40%, outros em 30%, outros em 63%, outros, enfim, quadriplicaram. Funciona. Eu tenho certeza absoluta que funciona. E é por isso que eu estou falando isso para vocês. Agora, galera, eu vou falar para vocês a coisa mais importante dessa live. É o seu público-alvo. Quem? E eu tenho um pensamento seguinte: se você vender o seu produto para mais de 2 pessoas, você pode vender para 1.000, porque já está comprovado que 2 pessoas já compraram, então você passou no teste, no padrão Globo de qualidade. Pode ir que vai vender. Se 2 compraram e acreditaram na sua promessa, na sua oferta e no que você acredita, então com certeza milhares vão comprar. Mas a gente precisa entender que a voz do povo é a voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? Galera, hoje são estudados qual técnica de marketing mais funciona, o que aumenta a conversão, o que faz o negócio vender mais. Cara, e a resposta absoluta para tudo isso é uma só: o boca a boca. A indicação é o meio mais funcional do mundo para conseguir conversões. Indicação é o lance da comunidade, é gatilho mental da comunidade, mas não vou entrar nesse assunto, que senão vai se estender. Senão a Silvia me joga alguma coisa de lá. Não posso falar muito conteúdo, eu tenho que falar o que eu programei. Não pode improvisar muito no conteúdo, tem que... Então, legal. Galera, o quem é o seguinte, velho. Peraí que eu vou voltar aqui. O que eu quero que você entenda é que o boca a boca não é o mais funcional. Coloca sim ou não aí se você concorda comigo. No seu negócio não é o boca a boca que mais vende, não são as indicações, não são o falar bem de você. Beleza. Então agora preste atenção na seguinte analogia. Analogia não, vamos imaginar uma história aqui. Eu vou em uma loja
de sapatos, numa loja de celular. Vamos falar de celular, que eu tô com o celular na mão aqui. Eu vou numa loja de celular e compro um celular, sou muito bem atendido, o aparelho é fantástico, o atendimento é fantástico, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tem o porquê, tem tudo aquilo que eu falei aqui. E aí eu vou e compro. Essa empresa que me vendeu o celular, a Carlocel, vamos chamar ela de Carlocel. A Carlocel, ela vendeu o celular para mim e eu vou falar da Carlocel bem, porque eu gostei de tudo. Só que eu só vou falar bem dela quando alguém me solicitar e falar assunto celular, que quer comprar um celular. Eu só vou falar disso quando vier à tona o negócio, ou quando alguém me perguntar. E assim o boca a boca vai ser feito. Lembra quando eu falei que as oportunidades de tempo, elas vêm e criaram redes sociais para a gente expor o nosso porquê? Então, que tal a gente expor o nosso boca a boca da maneira certa? Pegar o Carlos, cliente do celular, e falar assim, cara, por que você amou tanto essa empresa? E aí eu falar. E esse meu falar vira propaganda do negócio. Então eu estou usando o boca a boca de uma maneira indireta, porque quem vê eu falando de uma empresa gera muito mais credibilidade do que o próprio empresário falando, do que o garoto propaganda falando. Enfim, um cliente gera muito mais engajamento e credibilidade do que uma pessoa, do que o dono da empresa. E aí, por isso que existe o Reclame Aqui. Quando você bate um Reclame Aqui, é por causa disso. Agora, se você tem nas redes sociais da empresa pessoas falando e falando bem de vocês, com certeza isso vai mudar. Certo? Então agora vamos lá. Vamos pro quem? Produtos ou serviços que valem a pena. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é como vocês vão fazer uma oferta legal, tá bom? Tira print dessa parada aí. Tira print da parada, porque vai ser um exercício de casa para vocês, tá? Então agora eu quero que você pense qual oferta faz sentido estratégico para o momento que você está vivendo. Ainda mais no momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas o que eu estou falando é oferta estratégica. Não é oferta de baixar preço, não é nada disso. Qual oferta você pode fazer que pode ser estratégica para o quem? Para quem você quer conquistar? Já ouviu aquele ditado que... Eu não sou politicamente correto, tá, gente? Gente feia atrai gente feia? Então, se você faz essa oferta para um público errado, você vai estar atraindo o público errado. Se você está comunicando e postando um tipo de cliente que você não quer atrair, você vai atrair mais esse tipo de cliente. Se você tem um cliente que não faz pagamentos corretos, com certeza você vai atrair clientes que não fazem pagamentos corretos, que você está expondo isso. É isso que eu quero que você pense. Então, qual oferta vai fazer sentido estratégico para o momento que você está vivendo? Segunda, essa oferta, como eu falei, vai trazer o perfil que você deseja? Depois, qual oferta está em demanda crescente? O que é isso? Não adianta eu fazer uma oferta, atrair muitos clientes, sendo que depois essa oferta vai acabar porque ela é limitada, porque ela é sazonal, porque ela vai acabar, ou seja, então o que eu conseguir pescar o meu cliente, lá para frente eu não vou conseguir entregar mais. Tá, como essa oferta reforça o seu posicionamento? Como essa oferta reforça o seu porquê? Legal? E quais produtos ou serviços você quer dar foco para essa oferta? O que faz mais sentido você ofertar? Por exemplo, eu vejo muita gente gastando energia em subprodutos ou em outros produtos que a energia que se você gastasse no seu produto carro-chefe ia vender muito mais. E a pessoa fica ali lutando com o negócio, perdendo tempo, gastando dinheiro e perdendo energia. Então, tira um print dessa tela aí e vem, responde isso com calma, porque vai fazer toda a diferença para você entregar uma oferta. Eu não estou falando para entregar um desconto, eu estou falando para entregar uma oferta. A oferta é você trazer alguma promessa de dor, sanar alguma dor ou possibilidade. Legal. E agora, já que a gente tem uma oferta, eu quero trazer algumas perguntas que pode fazer você achar o seu cliente certo, o cliente que realmente vale a pena. Então,
Legal. Responda essas perguntas também. Lista hoje, agora que vem o detalhe do quem, que é muito importante aí. Quais produtos quais clientes valem realmente a pena? Então, quais os clientes que você pode listar que você atendeu, que tiveram bons resultados com o que você tem aí para vender no seu negócio? Escreve o nome dele, escreve como ele é, da onde ele é, a idade que ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, enfim, desenha o perfil desses principais clientes. Quais foram esses clientes? Pega a lista lá e faz um Excelzinho ou escreve num papel e faz isso. Porque tudo isso vai fazer sentido agorinha, peraí. Quais clientes têm uma história atraente para contar? O que eu quero dizer com isso? Qual cliente que você fala assim, caramba, esse cliente teve uma história muito legal com a minha empresa e que se eu contar isso para o mundo inteiro, vai cativar, vai ser um Leonardo lá, tipo assim, se eu contar, todo mundo vai querer ouvir, todo mundo vai querer saber, todo mundo vai querer entender mais sobre isso, vai gerar identificação e vai trazer novos clientes como esse para mim. Então, quando você vê uma história de algum cliente de emoção, usando alguns gatilhos mentais, como esse funciona, a história disso é fantástica. Então, dá para usar muito você listar esses clientes que têm uma história muito legal, ou uma história legal do cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não sou politicamente correto. Por exemplo, tinha uma pessoa muito doente, teve um câncer, e aí você conseguiu ali ser amigo do cliente, esperar o momento certo, comunicar da maneira certa, ele se curou, e aí você acompanhou todo esse sofrimento, e você estava ali do lado, e ele agradeceu depois. Enfim, histórias como essa que eu quero dar de exemplo. Depois que você fez isso, você vai ter uma lista de clientes gigantesca. Aí você vai listar os top 10. Tipo assim, eu listei os que teve as melhores histórias, eu listei os que... pulei. Quais clientes topariam contar essa história que ele viveu com você? Lista também. Então, você achou da história, qual que toparia contar isso? Qual que mostraria a cara para falar assim, nossa, legal. Então, lista isso daí. E você, de todas essas 3 perguntas, vai ter um monte de cliente. E aí você vai pegar os top 10, os melhores, os 10 melhores, e gruda numa parede para que você veja todo dia. Posso passar? Entenderam? Entenderam isso? Sobre como você lista aqui nós estamos listando, gente, os seus vendedores. Tá? Lembra que eu falei que eu vou transformar clientes em vendedores? Aqui seria o processo de seleção dos seus vendedores. Tá bom. Haroldo Cordeiro, Haroldo Menezes, meu querido, o Haroldo, o porquê dele é um cara de vários porquês. Haroldo, que saudade, sentido contrário sempre. Grande abraço para você, meu querido. Muito bom te ver aqui. Manda um abraço para Patrícia aí, enfim. Vamos lá. Galera, então lista para mim esses top 10 clientes e com certeza agora a gente vai ter como a gente transformar eles em vendedores. Certo? Então, agora eu vou dar a melhor dica dessa live, a dica mais especial que eu guardei para o final, que é como você vai criar o depoimento perfeito desses clientes que você escolheu. Carlos, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chamar? Como que eu vou colher esse depoimento? Como que faz? Foca aqui, câmera. Foca na 18. Troca para 18. Aê! Então tá, como eu vou fazer isso? Deixa eu só diminuir um pouquinho essa luz aqui. Pronto. Então, como eu vou fazer isso? A melhor dica vem agora. Como criar o depoimento perfeito. Como fazer esse cara me vender. Como isso vai acontecer, eu vou falar para você agora. Só que antes eu preciso te dar um recado, que é muito importante. Esse recado é o seguinte. O que eu quero te falar agora, eu demorei muito tempo para aprender. Acho que uma experiência tanto de vida pessoal, quanto de vida corporativa. Não estou tão velho, mas enfim, já passei por poucas e boas. Na minha história, eu sempre busquei tutores para me ajudar
a melhorar pessoal, enfim, terapia, cursos, e no meu profissional, mentorias, consultorias e etc e tal. Eu sempre busquei isso porque eu preciso de alguém que às vezes já passou por esse caminho, às vezes alguém que me ajudou, às vezes que está olhando de fora da garrafa. Então, eu gastei muito dinheiro com tudo isso. Para entender todas essas técnicas, para trazer isso para vocês, eu tive que estudar muito, eu tive que gastar muito tempo, que é a moeda mais cara que a gente falou, e eu tive que, além disso, aplicar para ver funcionando, porque eu não poderia, eu não poderia ser gordinho vendendo Herbalife aqui, entendeu? Então, tudo que eu estou falando funcionou comigo e funcionou com várias outras pessoas. E hoje, eu vendo isso muito caro. Muito caro, eu estou falando assim, lógico que não é muito caro, mas eu vendo uma mentoria hoje com um valor que nem todos podem pagar. Então, a mentoria minha começa na faixa de 15 mil e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Além disso, foi muitas noites que eu não dormi direito pensando em como fazer diferencial, em como criar diferenciação, em como me comunicar com pessoas, em como eu entendo a cabeça das pessoas, como que eu aplico gatilhos mentais, como que eu entendo tudo isso, como que cria algo e transforma o seu porquê, quando a gente pega o seu porquê e aí a gente precisa de ferramentas para criar diferenciação para o seu negócio. Eu demorei muito e o melhor de tudo que eu vou te falar, eu errei muito. Eu errei demais. Eu tentei uma coisa e deu errado. Uma coisa que eu falei que era fantástica, quando eu pus em prática, não trouxe conversão, porque erros é que trazem a perfeição. Lembre que tudo é vida pessoal. Então você andou, engatinhou, caiu, tropeçou, bateu a boca, mas a repetição foi fazendo você, câmera, aprimorar e deixar os erros menos prováveis de acontecer. Depois disso, eu me joguei para ensinar isso para as pessoas e eu mudei dezenas de empresários. Se você hoje for lá no meu Instagram, tem uns destaques de depoimentos, tem depoimentos de várias pessoas falando sobre o meu trabalho, sobre a transformação que eu executei na vida delas. Então, além de ter gastado muito dinheiro e muito tempo, eu decidi tomar coragem e fazer algo que fizesse sentido para mim e que fizesse sentido para vocês. Então, eu decidi mudar e eu quis muito comunicar com vocês que estão aqui comigo, que são empresários que realmente querem mudar a forma que o mundo enxerga a marca de vocês. Eu decidi fazer isso porque isso foi o fator determinante para o meu porquê continuar. Então, hoje eu estou lançando com muito orgulho, por isso que eu fiz essa live tão especial, para apresentar para vocês e oferecer para vocês algo que vai solucionar uma dor que vocês têm. Galera, eu estou lançando o meu primeiro livro e hoje, graças a Deus, a digitalização a gente chama de e-book. Então eu estou lançando hoje o meu primeiro e-book, perguntando o título aí, qual é o seu diferencial? Galera, eu sempre fui mal na escola, tem várias pessoas que me conhecem aí que podem testemunhar isso daí. Quando eu vi que eu lancei um livro, junto com a minha equipe aqui, minha saudosa equipe, mandar um beijo para eles, com muita pesquisa, muita dedicação, muito vai e volta, enfim. A gente criou um e-book com mais de 100 páginas. Eu lembro quando eu pegava ali e falava assim, caralho, eu vou ler um livro de mais de 100 páginas, não vou não, que preguiça e tal. E eu escrevi um livro agora de 100 páginas. Galera, esse livro, esse e-book é o seguinte, eu trago 20 exemplos de diferenciação. Eu trago 20 empresas que aplicaram diferenciação para você entender qual é o diferencial dela. Mas aí, Carlos, você trouxe quais empresas? Eu trouxe empresa muito boa, empresa foda. Eu trouxe Apple, eu trouxe Tesla, eu trouxe um monte de empresa muito foda em diferenciação, mas eu quis fazer algo melhor. Para quem for adquirir esse e-book, eu fiz algo melhor. Eu coloquei como você pode aplicar esse diferencial que ela aplicou em qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho de empresa, em qualquer segmento. Se vende produto, se vende serviço, enfim. Então eu
faço o relatório do case e eu te entrego uma dica de como você vai aplicar essa diferenciação dentro do seu negócio. Então são 20 exemplos, são 20 estudos de casos e 20 dicas valiosas sobre cada diferenciação que foi aplicada lá. E tem empresa também menores, porque eu quis trazer mais identificação. Pra você falar assim, mas só as multinacionais, as bilionárias, enfim. Não, eu trouxe empresa também que eu já atendi. Eu trouxe, quem é de Goiânia aqui, eu trouxe Mariana Perdomo. Eu trouxe uma empresa de odontologia que eu presto mentoria. Enfim, para você entender que dá sim para você diferenciar dos concorrentes. Dá para fazer algo incrível, dá para você não ser igual, dá para você não ser mais do mesmo. E eu dediquei muito para fazer isso. E aí, eu quero muito que todo mundo leia esse e-book. E aí você deve estar me perguntando, Carlos, quanto que custa isso? Claro que eu pus um preço nisso. Eu decidi não dar de graça, porque tudo que é de graça não tem valor. De graça até injeção na testa. Então eu decidi, sim, colocar um valor, um preço, para que você entenda que você está comprando informação que ela é valiosa para você. E eu quero gratidão quando vocês forem comprar isso. Cara, eu comprei isso e mudou minha vida. Eu sou grato por ter lido essa parada e ter feito a diferença. Tá, mas eu poderia cobrar, sei lá, um preço mais caro por ter gastado tanto tempo para fazer, enfim. Mas hoje eu vou deixar esse livro disponível por apenas alguns dias. Depois eu vou adicionar eles dentro das minhas mentorias, não vou tentar comercializar ele, eu vou tentar deixar ele de um bônus a mais para quem contrata minhas consultorias e mentorias. Então hoje, para você que está aqui na live, eu vou ofertar, muito feliz se você puder comprar, e se você quiser comprar e criar diferenciação, ele custa só R$ 47,00. O link, galera, para comprar isso daqui, vai estar aqui em cima num post depois que acabar a live. Então aí tem a fotinha do e-book, que é essa que você está vendo aqui, e aí você clica no link, você já vai ser direcionado para uma página, lá aceita cartão, aceita boi, porco, aceita o que for, enfim. Mas o mais importante é que eu quero que você entenda que é preciso você se diferenciar. São por vocês, são pessoas como vocês que estão comigo até agora que eu criei essa parada. Porque esse dinheiro não vai mudar minha vida, mas a sua compra vai mudar minha vida. O seu interesse vai mudar minha vida. Porque são para pessoas como vocês que eu me enxergo todo dia levantando e falando assim, cara, igual tá aqui. Pessoas como a Luciana, não sei mais quem tá aqui, que eu conheço, já tem uma cota, que me acompanha meu conteúdo. A Luciene está aqui, o Marcel está aqui, o Chico está aqui. Enfim, são pessoas que são talentosíssimas, pessoas boas, de coração bom, que às vezes está passando noite mal dormida porque está igual uma concorrência que é muito pior que você e que não sabe fazer um negócio com alma como você. E isso eu enxergava em mim também. Eu era muito melhor que muita gente. Falava assim, mas por que diabos essa pessoa está tratando uma concorrência? Por que ela não me escolhe? É porque eu não me comunicava da maneira certa. É porque eu sempre pensava na venda, só no produto, só no serviço. Então eu estou criando isso para pessoas exatamente como vocês, exatamente como eu, que busquei me diferenciar e ter sucesso com pessoas e não com produtos e serviços. Legal? Então agora vamos para a última dica da parada, a última dica do rolê, o depoimento perfeito. Galera, printa tudo de agora para frente. Espero que você tenha printado. Se não printou, você me avisa que eu volto aqui para você printar. E eu quero que você anote bem como você vai fazer isso daqui, beleza? Galera, 5 perguntas para você ter um relato fantástico sobre o seu depoimento perfeito, né? Então, beleza. Como a sua empresa nasceu? Essa é a primeira pergunta. Responda para você aí como a sua empresa nasceu, isso para o cliente, tá? Como essa empresa nasceu para você? Como é que você descobriu a minha empresa? Como ela nasceu, eu plantei num solo fértil e ela vem e aí ela nasceu para você.
Seu cliente tem que responder isso. Então, eu descobri o Chico tocando violão, ele gravou a faixa do Felipe Araújo, Amor na Sua Cama, o violão é muito massa, estilo John Mayer, e eu falei assim, caralho, velho, quem que toca essa parada? Quem que compôs essa parada? Foi o Chico. Então, aí beleza, tá vendo que isso tá formando uma história? Eu tô contando como eu conheci o Chico. Chico Ferrari, grande músico aqui grava esses cara foda tudo aí. Depois disso, pergunte para mim o seguinte, para o seu cliente aí. Qual o problema, dor que você tinha que levou você a buscar a minha empresa? Então, o que estava de errado na sua vida que você teve que buscar esse produto ou esse serviço? E aí eu vou falar, cara, eu percebi que nos meus shows eu tinha umas fotos muito ruins, e aí eu descobri o Marcel, e aí eu vi que as fotos traziam movimento, trazia o sentimento da música que eu estava cantando, e eu decidi contratar ele. Tem uma galera do mainstream aqui comigo, galera. Não repara não, tá? Esses exemplos meio personalizados aí. Então, foi por causa disso que eu sentia minhas fotos sem personalidade. Parecia que eu queria que tentasse que a pessoa visse a minha foto e ela visse que eu estava cantando uma música X ou Y, um sentimento e tal. E aí eu vi suas fotos e eu vi isso nas suas fotos. Outra história, tá vendo? E imagina se fosse a mesma história, o tanto que ia de se desenhar bem. E o que você pensou de nós quando nos conheceu? E aí depois que ele já fez o serviço, é óbvio que ele vai, e ele tá lá na sua lista de principais clientes, é óbvio que ele vai falar muito bem. E aí ele vai falar, cara, quando eu te conheci, tipo assim, eu falei, cara, graças a Deus, porque eu não aguentava mais procurar ninguém. Eu não aguentava porque todo mundo só me oferecia um atendimento ruim. Me fazia um negócio por fazer, e aí quando eu descobri, eu vi a sua aptidão com as pessoas, o quanto você se importa em resolver o problema, e etc e tal, beleza. E aí você pergunta, como foi a nossa experiência junto com a cliente e empresa, né? Aí ele vai falar, cara, foi super agradável, eu não senti o tempo passar, toda vez que eu me encontrava com ele numa reunião, a gente tinha um bate-papo muito fluido, a comunicação era boa, ou então os funcionários que foram lá trabalhar para mim, quem fez a entrega, com educação excelente, uniforme, todo bonito, e etc e tal. E como isso afetou ou mudou sua vida? E aí vem a pergunta chave do negócio. Cara, isso mudou minha vida porque eu nunca mais precisei me preocupar com se o material medicinal ia chegar. Eu sempre já fazia as compras corretas e eu sabia que ia chegar no dia que eu programei, no dia que o planejamento estava estipulado, eu estava tranquilo. Você me deu paz. Isso mudou minha vida, agora eu ganhei paz para o meu negócio. Agora, por eu ter contratado a sua empresa de equipamentos medicinais, de laboratórios medicinais, que é o exemplo que eu usei do Ailton aí, isso me trouxe o tempo para eu ganhar mais dinheiro de outra forma, que agora eu vou preocupar em fazer network, em apertar as mãos certas. Galera, percebe o tanto que se eu fizesse o mesmo exemplo para cada pergunta, vamos supor, se eu respondesse as 5 perguntas, falando do Chico, falando do Marcel, falando da Luciana, falando do Marcel, falando da Dilze, falando de todo mundo, a história ia ficar linda. Ia convencer várias outras pessoas. Eu estou vendendo a sua empresa para você. Mas eu estou vendendo de verdade, eu não estou mentindo, eu estou fazendo algo que é de verdade mesmo, de verdade, tipo, cara, é real, isso aconteceu de verdade. E aí, quanto isso não dá para converter em novos clientes? Beleza, mas aí, Carlos, como eu faço isso? Como eu vou até o meu cliente, peço isso? Como é que eu vou expor isso para o mundo? Porque isso daí guardado na gaveta ou guardado num HD não serve de porra nenhuma. Certo? Então agora, meu penúltimo slide. Ofereça um jeito fácil dele fazer um vídeo. Galera, hoje, esquece. A comunicação mais funcional do mundo, nas redes sociais e tudo, é vídeo. Então, ofereça um jeito fácil de fazer um vídeo. Beleza. O vídeo, eu aconselho que seja
de pelo menos 3 minutos, não seja um vídeo muito longo. Se não conseguir fazer o vídeo, pega uma foto desse cliente e mete o textão do que ele falou. Edita ali, para não ficar também um texto muito gigante, e mete o textão, como eu fiz lá nos meus depoimentos. Tem alguns em vídeos, tem alguns em textos. Outra coisa que funciona muito bem, para facilitar, às vezes a vida do cliente é muito corrida e você não quer atrapalhar isso, aí o que você pode fazer? Pede para ele mandar um áudio de WhatsApp respondendo essas perguntas. E aí você faz um vídeo, pega a foto do seu cliente e deixa rolando o áudio embaixo. O áudio junto com a foto. Se transformou em um vídeo com imagem. Só que o mais importante disso é que tem que ser de verdade, galera. Não pode parecer propaganda. Não pode parecer que ele está falando de você como se fosse pago, como se fosse algo apelativo. Tem que parecer real. E outra, eu aconselho você fazer um incentivo para ele falar de você. Igual eu dei o exemplo do Marcel aqui, que é fotógrafo. Então, por exemplo, ele fez as minhas fotos, que tá uma fotozinha guardada que tá lá no HD dele, ele me manda e fala assim, cara, olha, lembrei dessas fotos aqui, lembrei de você que eu tava revirando uns arquivos aqui, mandei essa foto para você aí eu vou ficar surpreso, feliz, mais feliz do que eu já era. Falo, nossa, Marcel, muito obrigado. E aí depois ele vem assim, cara, a propósito, eu tô com uma campanha aqui, eu quero falar sobre os trabalhos que eu fiz, sobre o quanto o meu cliente é importante. Teria como você responder essas perguntas para mim? Ah, meu amigo, banana para macaco, me entregou foto, eu vou falar. Beleza. E o mais importante, não faz isso e para. Não pega essa lista de cliente que você já atendeu e pegou aí e acabou. Você tem que transformar isso em um processo frequente da sua empresa. Isso tem que acontecer o tempo inteiro. Então você terminou de atender um cliente, o caminho desse cliente terminou, ainda já está em manutenção, taca ele como vendedor. Vamos lá, cara, responde essas perguntas aqui e vai fazendo. E melhor ainda se ele está em processo, porque aí você ainda tem um depoimento e ainda tem que ser executando. Porque aí você vai filmar ele, etc, etc e tal. Galera, faz sentido para vocês o que eu falei? Faz sentido para vocês o que eu falei? Então, eu tenho três últimas coisas para dizer para vocês. A primeira é agradecer a sua presença. Chegamos ao fim dessa live. Muito obrigado. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu estava nervoso para fazer essa live. Deu subaqueira, sabe? Quando você começa a suar desenfreadamente, eu estava assim. Eu estava me sentindo que a minha maior palestra que eu fiz foi para 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. Eu estava me sentindo desse jeito, como se eu fosse palestrar para muita gente. Mas é porque eu não me importo com o número, eu me importo com a qualidade. Eu nunca estive tão bem acompanhado quanto agora. Eu estava nervoso porque eu queria passar um conteúdo que fizesse diferença para vocês. E não é só um conteúdo, isso daqui, não. Mas um conteúdo que vocês soubessem como aplicar. Transformar clientes em vendedores é uma tarefa gostosa, é uma tarefa que necessita muito tete a tete com o cliente, muita conexão, mas sem o porquê, sem aquela parada que eu falei lá atrás, não tem como você coletar isso. Então, por isso que eu trouxe aquilo lá, para você entender o caminho que ele vai justificar e a história dele vai ficar bonita e etc e tal. Então, eu queria trazer um conteúdo realmente com muita certeza do que eu estivesse passando, uma técnica que realmente funcionasse, uma técnica que eu comprovei com outras pessoas, para que realmente pudesse mudar a vida da sua empresa, para que desse mais fôlego, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de incerteza, de não saber para onde vai, um momento de criar coisas novas. Então tá na hora da gente, vamos falar igual não é o MV Bill não, como que é o cara do Racionais, Ed Rock? O principal do Racionais, pô. Mano Brown. Mano Brown, como falou Mano Brown,
se você tá na pandemia e tá perdido, então tá na hora de voltar para a base, começar de novo, ver o que pode melhorar. Então, foi por isso que eu quis fazer essa live. Essa live foi muito importante para mim, pro meu significado, pro meu porquê, para mim continuar nesse rolê, para mim entender que nunca foi importante o mensageiro e sim a mensagem. Então eu queria agradecer demais a sua presença, mas demais mesmo. Sinta-se aí na sua casa abraçado por mim, com o meu forte agradecimento para você, tá bom? Muito obrigado, vocês são fantásticos. A penúltima coisa que eu quero falar para vocês é que eu vou trazer agora, toda semana, uma live sobre um assunto que você pode aplicar aí no seu negócio. Mas para isso a gente precisa testar. Então por isso eu fiz essa. Por que eu não fiz essa live no Instagram? Para tirar curioso. Eu não quero curioso. Eu quero pessoas que realmente querem seguir na mesma estrada que eu. Então por isso que eu fiz esse grupo fechado do Facebook e eu queria saber se vocês querem mais lives como essa. Responde sim ou não para eu saber. O povo tá pedindo print para postar. Print pra postar, pera aí que vai ter o print. Careta pra frente, pera aí, já virou marca registrada. Pera aí que eu vou fazer. E a última coisa que eu quero falar, galera, vou deixar aqui pra vocês de novo, o meu e-book. Não esqueçam, se você quer realmente aplicar diferenciação no seu negócio, passa lá no link que com certeza, depois que você ler, quero muito seu feedback também e eu espero que você goste muito desse e-book. Legal? Então essa foi a live Lei da Atração. Agradeço demais todo mundo que está aqui. Muito obrigado, de coração. Eu me despeço fazendo a careta da live. Qual careta nós falaremos? Peraí que tem... galera, os comentários do YouTube. Para você que está vendo essa live aí pelo YouTube, o link tá na descrição, tá bom? O link a Mariana tá falando aqui que quer já comprar o e-book. Onde que tá o link? O link tá na descrição para quem tá vendo no YouTube e o link tá aqui em cima no post no Facebook, beleza, galera? Galera, muito obrigado. O que eu tenho, a última coisa para expressar para vocês é fazer barulho para vocês. São de pessoas assim que o mundo está precisando, pessoas que querem realmente mudar o mundo e mudar a vida de pessoas. Então, dedico essa salva de palmas para vocês aí. Valeu! Muito obrigado!